Existe um personagem em One Piece que o Oda escondeu por mais de 1000 capítulos. Não o Imo, não os Cavaleiros Sagrados. O homem mais procurado do mundo, o líder do exército revolucionário, pai do protagonista, e até hoje a gente não sabe qual é a fruta dele. Isso não é descuido. Isso é construção deliberada de um dos maiores payoffs da série. E a resposta pode estar numa pista que o Oda plantou ainda no capítulo 100, disfarçada de cenário de fundo. Monkey D. Dragon tem a fruta da deusa da chuva Zaza, uma Zoan mítica. E quando você ver todas as camadas dessa teoria, vai ser difícil enxergar de outro jeito. Fala, Nakamas! Antes de chegar lá, precisamos entender o framework que o Vegapunk estabeleceu sobre como as Akuma no Mi funcionam. A explicação dele é elegante e tem implicações enormes. As frutas do diabo nascem da imaginação coletiva dos humanos. Qualquer ser, qualquer fenômeno, qualquer divindade que as pessoas acreditaram com intensidade suficiente, isso se materializa em fruta. A crença gera o poder. Com isso, o Oda abriu uma porta enorme para o final da série. Agora pensa, quem foram os primeiros personagens em One Piece a mencionar um panteão de divindades múltiplas? Os Shandians, lá no arco de Skypiea, que muita gente trata como um desvio exótico da narrativa principal, mas que o Oda claramente construiu como um repositório de lore fundamental, eles veneravam o deus da floresta, o deus da terra e o deus da chuva. 3 entidades distintas, 3 domínios naturais, 3 crenças genuínas de um povo que preservou essa memória por séculos. E os textos de Arley vieram confirmar que o Oda não esqueceu nenhum deles. Esses deuses são relevantes para o desfecho da série. O deus da floresta, por exemplo, tem uma teoria sólida de que o Chopper pode carregar essa fruta, o que explicaria sua capacidade de domar criaturas de formas que transcendem qualquer explicação técnica. E o Imu, muito provavelmente associado ao demônio do mar, a primeira divindade mencionada em toda a obra. O deus da chuva estava esperando o momento certo para entrar em cena. Então volta comigo ao capítulo 100, a estreia dos Chapéus de Palha. O capítulo marca a partida dos Chapéus de Palha para a Grand Line, um momento de transição narrativa enorme. E o Oda escolheu ambientar essa cena com chuva. Não uma garoa de fundo, uma chuva pesada, constante, que aparece em painel após painel antes mesmo de o rosto do Dragon ser revelado. Gotas caindo, a silhueta dele emergindo da cortina d'água, o rosto molhado pela chuva enquanto ele observa a fuga da tripulação. O único elemento climático que acontece depois, a rajada de vento contra o Smoker, foi uma intervenção pontual e utilitária. A fumaça do Smoker precisa ser dispersada. O vento é a solução mais simples e discreta. Mas o espetáculo visual da estreia inteira é construído sobre a chuva, como se a própria deusa estivesse presente naquele momento, usando a água como cobertura para proteger o início da jornada do filho dela, mesmo que de longe, mesmo que sem reconhecimento. Você já parou para pensar por que o Dragon é tão associado ao vento pelos fãs, mas nunca vimos ele usar esse poder de forma devastadora em nenhuma batalha? A explicação mais simples é que o vento é um teaser proposital. Oda é mestre em revelar o mínimo necessário para sugerir sem confirmar. Se cada aparição do Dragon fosse acompanhada de tempestades com raios e torrentes, o poder dele seria dedutível a 500 capítulos. O vento suave balançando o manto é a dose mínima de insinuação climática, suficiente para plantar a associação e insuficiente para revelar a profundidade real. E pensando bem, uma logia de vento em 2026 para o personagem mais misterioso e teoricamente mais poderoso da narrativa depois do Imu? Depois de ter visto Big Mom manipular múltiplos elementos climáticos, Kaido dominando o clima inteiro de Wano e os poderes da saga final sendo ridiculamente superiores a tudo que veio antes, uma logia de vento seria uma decepção monumental. O Oda escondeu os poderes do Dragon por mais de 1000 capítulos, precisamente porque o que vem aí tem que justificar a espera. A simbologia da chuva em One Piece é única e foi construída desde o início para apontar para Dragon. Alabasta foi o primeiro arco centrado em rebelião, e o núcleo do conflito não era apenas um golpe de estado, era uma seca artificial, a ausência de chuva como ferramenta de controle e opressão. O que os rebeldes queriam de volta? A chuva? O que simbolizava a resolução do arco,
a paz, o retorno da harmonia, a chuva caindo sobre o deserto. Numa obra onde a chuva geralmente carrega peso melancólico, despedidas, mortes, perdas, o Oda fez o movimento inverso em Alabasta. Ele transformou a chuva em símbolo de libertação e revolução, e fez isso no primeiro arco temático sobre rebelião da série. Quem é o líder da Revolução Mundial? Dragon. Quem comanda a única organização que desafia ativamente o governo mundial em escala global? Dragon. A cereja do bolo é ele ser literalmente o portador do poder que representa a revolução dentro do universo narrativo da obra. Tem outro dado que vale destacar. O nome do Dragon aparece pela primeira vez no mesmo capítulo em que os Yonkos são mencionados pela primeira vez. A reação dos personagens ao ouvir Monkey D. Dragon supera em intensidade a reação ao ouvir os nomes dos imperadores do mar. Ele é tratado como uma ameaça de nível diferente, algo que nem os Yonkos representam da mesma forma. E a deusa da chuva, dentro da mitologia que os Shandians preservaram, é descrita como a divindade que os dragões celestiais mais temem. Antes do Luffy despertar o Nika, quem mantinha os dragões celestiais em estado de alerta máximo nos mares? Dragon. Ele carregar a fruta que simboliza o pesadelo deles é o tipo de simetria poética que o Oda constrói com planejamento, não por acidente. E falando em simetria, o deus da chuva é o pai do deus do sol. Luffy representa a liberdade radiante, expansiva, quase solar na exuberância. Dragon representa a revolução calculada, a pressão constante, a tempestade que avança sem recuar. Dois filhos do mesmo princípio, liberdade, manifestados em formas complementares e opostas. Agora, o detalhe que complica e ao mesmo tempo enriquece tudo isso. A divindade é uma deusa, feminina, e Zoans míticas têm vontade própria. Elas escolhem o usuário que melhor encarna sua essência, independentemente de gênero, espécie ou qualquer outra categoria. A fruta do deus da floresta escolheu uma rena. A fruta do deus do sol escolheu um humano. Uma fruta de origem feminina pode escolher qualquer pessoa que ressoe com o que ela representa. A Vivi entra como candidata alternativa com lógica narrativa sólida. Ela é a princesa da terra que sofreu a seca. Ela protagonizou o arco onde a chuva é símbolo de libertação, e o retorno dela à narrativa na saga final sugere um papel maior por vir. Mas a Vivi nunca foi construída como combatente. O poder dela é a conexão com as pessoas, a voz que une. O poder da chuva, pelo que as pistas sugerem, é uma habilidade de combate de escala massiva. O Dragon continua sendo o candidato mais coerente. Mas o Oda poderia fazer algo completamente inesperado. E, honestamente, seria exatamente o tipo de movimento que ele adoraria fazer. E se a transformação híbrida da Zoan mítica fazer o Dragon assumir uma forma feminina da deusa da chuva? Não seria inédito. A Bonnie já exibiu uma versão feminina do Nika durante a saga de Egghead. E quem é o aliado mais próximo, o braço direito, a pessoa de confiança absoluta do Dragon? Ivankov, o homem cujo poder central é alterar o gênero de qualquer pessoa com um toque. Pensa na cena. Dragon ativa a transformação completa da deusa da chuva, assume a forma híbrida feminina e o Ivankov imediatamente usa o Empório Hormone para converter a expressão da divindade para uma versão masculina compatível. É exatamente o tipo de absurdo funcional que o Oda executa com uma seriedade desconcertante, e depois o fandom passa meses tentando processar. O homem mais sério e intimidante de toda a narrativa, dependendo do Ivankov para não entrar em batalha de vestido toda vez que ativa o poder máximo. É ridículo, é coerente com o Oda, funcionaria perfeitamente. No final, o que essa teoria revela não é só uma especulação sobre qual fruta o Dragon tem, é uma janela para como o Oda planejou One Piece como sistema, onde arcos aparentemente autocontidos como Skypiea e Alabasta eram na verdade camadas de foreshadowing para a narrativa final, onde a chuva que cai no capítulo 100 não é cenário, é assinatura. Você acredita que o Dragon tem a fruta da deusa da chuva ou ainda acha que a logia de vento é a resposta? E o que você acha da teoria do Ivankov, o detalhe mais absurdo e mais Oda de toda essa análise?
Solta nos comentários. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like e se inscreve. Tem muito mais por vir. Valeu, Nakamas! Até a próxima!